E vamos refletir nesse momento no Salmo de número 125, um salmo bem conhecido da palavra do Senhor. Na verdade, ele é muito conhecido por causa do cântico que é entoado. E nós vamos exatamente meditar sobre os dois primeiros versos, que são justamente o que compõem o cântico. E o salmo diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Esse texto começa falando que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, ou como dizia no cântico, permanece para sempre. E talvez uma das primeiras coisas que você possa ver nesse texto é pensar, puxa, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. E a gente olha para a vida que a gente tem vivido, a gente olha para as circunstâncias da vida e a gente pode pensar assim, puxa, será que eu não tenho confiado verdadeiramente no Senhor? Porque o texto está falando que o que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. E sim, eu tenho me abalado muitas vezes diante das aflições, às vezes eu me abalo diante de uma notícia ruim, eu posso me abalar diante da perda de um ente querido, eu posso me abalar diante de uma enfermidade, diante de uma crise econômica. E aí talvez o nosso sentido de se abalar é que talvez precise ser revisado. Porque quando a gente pensa em se abalar, a gente fica pensando naquele sentido do abalo emocional. Oh, meu Deus, e agora? O que está acontecendo comigo? Eu estou abalado aqui com essa notícia. E aquela coisa que às vezes, temporariamente, nós somos afligidos e logo depois passa. Mas ali eu fiquei abalado quando soube daquela notícia. Mas a ideia aqui, quando ele faz analogia com o monte, a ideia que ele faz não é simplesmente no sentido de abalar, dizer, olha, recebi uma má notícia, fiquei abalado. E é natural que o servo de Deus fique abalado também quando recebe uma notícia, abalado no sentido coloquial da palavra, mas de repente, depois, a gente busca o Senhor, a gente se firma no Senhor, a gente pede calma para que Deus nos dê paz, para que Deus nos dê tranquilidade, e aquilo tudo parece que passa. E a gente não fica abalado, apesar de um breve abalo que a gente sofre naquele momento. E é importante a gente pensar sobre isso, porque quando ele fala que não se abala, firme para sempre. Perceba que a analogia que ele está falando é com o monte. Então, ou seja, as dificuldades elas vêm, as tempestades vão chegar, porque o monte, do jeito que ele está lá, ele está sujeito às intempéries, está sujeito ao clima ruim, está sujeito a todas as coisas. Mas ele permanece, e por isso, inclusive, o cântico, a versão do cântico, ele fala que ele permanece para sempre. Ele fica firme. Não é a ideia de eu temporariamente sofrer uma pequena aflição, de eu passar por alguma dificuldade temporária. Não é de emocionalmente eu ficar um pouco triste diante de uma notícia ruim. Mas é, na verdade, de eu deixar-me ser abalado de tal forma que eu fique destruído. Por isso, inclusive, a ideia do cântico de permanece para sempre. E aqui no texto fala firme para sempre. Então, quando eu confio no Senhor, eu não sou destruído diante das adversidades. Quando eu confio no Senhor, eu posso sim ter um momento de fraqueza, eu posso sim em algum momento vacilar na minha fé, eu posso sim em algum momento temer a circunstância. Mas no exato momento que eu me lembro que eu confio no Senhor, que eu confio naquele, como nós cantamos, que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que é soberano sobre a terra, né? Aquele que reina antes da fundação do mundo. Então, quando eu lembro que a minha vida está nas mãos dele, eu não vou me abalar, eu não vou ser destruído. E aqui não me abalar é no sentido para abalar os montes, seria destruir a montanha. Então ele fala então que o monte de Sião ele permanece firme independentemente das intempéries. E a ideia é que diante das dificuldades da vida, a gente também possa permanecer firme, inabalável. Não no sentido de não sofrer alguma coisa emocionalmente, mas não se deixar ser destruído emocionalmente por causa de alguma dificuldade. Mas pelo contrário, enfrenta sim a dificuldade, mas passa pela dificuldade, vence a dificuldade e permanece firme no Senhor, porque de fato é Ele quem nos fortalece. E é interessante que agora ele vai fazer uma analogia, e no primeira analogia ele fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Então, compara a gente com o monte que fica firme e fica firme no Senhor, porque confia no Senhor. Mas agora, no momento, ele vai fazer uma outra analogia com o monte, e agora o monte é o Senhor. Então, na primeira vez, nós éramos o monte Sião que fica inabalável, firme para sempre, porque confiamos no Senhor. E agora ele diz, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Então ele fala então que do jeito que está aqui Jerusalém, e em volta de Jerusalém estão os montes, da mesma forma é o Senhor em volta do
seu povo. Então a ideia muito forte aqui presente no texto é que Deus está sempre ao nosso redor, que Deus está sempre em nossa volta, seja qual for a dificuldade. E no contexto aqui de Antigo Testamento, no contexto de guerra que aquele povo vivia, é muito importante essa ideia do monte em torno da cidade, porque era uma ideia de proteção muito forte. Então, quando a cidade estava ou num alto monte, ou cercada por montes, ela poderia mais facilmente oferecer defesa diante de um ataque, diante de uma eventual batalha que pudesse vir. Então, quando ele fala aqui sobre em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, quer dizer que o nosso Deus está sempre ao nosso redor, sempre no nosso entorno. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade. Isso não quer dizer isso, mas quer dizer que de fato que o Senhor estará sempre conosco e de fato é Ele quem nos guarda. E é por isso que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Eles não se abalam. Porque mesmo que o dia mau possa nos aterrorizar, mesmo que a circunstância difícil possa tentar tirar a nossa paz, mesmo que circunstâncias, seja quais forem, possam querer nos abalar emocionalmente, a gente tem sempre que lembrar, como diz a palavra do Senhor, que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso significa que eu vou ficar firme. Isso quer dizer que eu vou permanecer para sempre. Não porque eu sou forte, não porque eu sou bom, porque eu sou um lindo monte de Sião, mas porque, de fato, eu vou morar por toda a eternidade na presença do Senhor. Então, nada que aconteça nessa terra foge ao controle do Senhor. Ou pode me fazer perder a fé, ou pode me abalar, no sentido de me destruir, de tirar as minhas estruturas, porque os meus pés estão firmados no Senhor. Então, o desafio nosso, enquanto servos do Senhor, é confiar sempre em Deus, confiar sempre nele. Lembrando que, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor sempre está em volta do nosso povo, do seu povo, que somos nós. Então, o Senhor, ele não nos largou aqui na terra, criou, nos largou e deixou a gente viver por conta própria. Não, mas ele está em nosso redor, nos guardando, nos protegendo e firmando-nos. Lembrando que a nossa segurança está em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, e nós estamos certos que viveremos com ele lá na glória por toda a eternidade. E o texto fala, então, que Deus, que o nosso Senhor, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Isso me faz lembrar Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, antes de subir aos céus, ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está em nosso redor, o Senhor está conosco, não somente agora, mas desde agora e para sempre. A situação, às vezes, nessa época, muitas pessoas têm falado comigo, perguntando sobre questões apocalípticas, sobre o que vai acontecer, sobre será que é o final do tempo, será que são sinais, o que será que está acontecendo e tudo mais. Não importa. Se eu sou um servo do Senhor, eu estou firmado nele e eu sei que ele está comigo agora e para sempre. Ele está comigo agora, se eu estou vivendo um momento de isolamento social. Ele está comigo amanhã ou depois, se porventura eu vier adoecer ou se eu porventura vier a perder algum ente querido. Mas ele está comigo desde agora e para sempre. Jesus Cristo nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos ficar firmados como de fato aquele monte Sião que não se abala, que está ali e que firme está para sempre, porque a nossa confiança está no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus que tem o poder sobre todas as coisas e que está em nosso redor, nos guardando, protegendo e nos firmando, desde agora e para sempre. Que a nossa confiança esteja de fato no Senhor, lembrando que Ele nos guarda. E quando a nossa fé vier a porventura se abalar, que a gente possa buscar o Senhor, confiar nele, entregar a nossa vida nas mãos deles e assim seguir, firme, firmado sobre a rocha, para não ser abalado e estar firmado para sempre, mesmo diante do dia mau. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos fortalecer a fé. E só para lembrar, uma coisa que sempre me perguntam, pastor, o que a gente faz para aumentar a fé? E para aumentar a fé não tem muito segredo. O que a gente precisa fazer é conhecer mais do Senhor. E aí, porque quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente conhece da sua grandiosidade, do seu poder, do seu amor. E aí a gente aprende a confiar. Então, quer ter mais fé? Busque o Senhor. Busque a sua palavra. Experimente viver dia a dia com o Senhor. Que Deus te abençoe e tenham todos um bom restante do Senhor. Que possamos permanecer firmes, inabaláveis, como o monte de Sião, porque confiamos no Senhor que tem o controle sobre tudo. Boa noite.